A noite de domingo parecia ter engolido a cidade inteira, deixando apenas o som do motor do meu carro, como companhia para o silêncio que pesava no peito. Eu dirigia sem realmente ver a rua, as luzes piscando nos enormes letreiros, como se risse de mim, como se soubesse que eu carregava uma notícia que poderia transformar o mundo de alguém sem pedir permissão. Na tela do celular, a gravação ainda brilhava como uma cicatriz. A voz da minha filha tremia, cortando o ar frio do ar-condicionado, tentando encontrar dentro de si uma razão para continuar em pé. Ela começou dizendo algo que eu já pressentia desde o primeiro instante em que aquele bom dia foi trocado por uma disputa pela louça seca. A humilhação que caiu sobre ela como chuva, o jeito cruel que a briga se fazia com palavras afiadas, o desgaste que só quem vive sob o peso de uma casa que ruge pode entender. Não era apenas a louça não lavada, era o eco da risada dos sogros, o rubor de vergonha que marcou o rosto dela, o momento em que o mundo pareceu segurar a respiração para ouvir o que alguém que deveria ampará-la escolhia cuspir diante de um grupo que, de mãos dadas com o silêncio, permitia que tudo continuasse assim. Minha filha falava com a voz que eu conhecia desde o berço, aquela voz que, quando está em perigo, ainda parece procurar pelo meu em meio ao barulho da cidade. E cada palavra carregava a mesma gravidade de uma sentença que não se pode desfazer. Mãe, ele me humilhou porque não lavei a louça do almoço, ela disse, tentando afastar o tremor que estampava cada sílaba. E os sogros? A frase parou, engolida pelo espaço entre o que era dito e o que não se podia dizer em voz alta. Pensei nos 2 homens e na mulher que tinha navegado comigo por tantos anos. A mãe que me fez aprender a manter a cabeça erguida quando tudo ao redor insistia em baixar o olhar. Não havia consolo possível nas palavras que o mundo oferece quando a dor não é nossa. Apenas uma lembrança que volta e meia bate na porta da casa como quem não quer ir embora. Minha filha foi firme por um instante, e esse instinto me atravessou como uma flecha. Não poderia deixá-la sozinha com o peso de uma noite que prometia ser longa demais para caber dentro de uma casa vazia. Eu segui então, não por bravura, mas por uma necessidade que queimava minha garganta. A necessidade de proteger alguém que não tem força no corpo para lutar contra o vento que derruba tudo pela frente. O carro avançava por avenidas que pareciam se contorcer para me impedir de seguir adiante. E cada quilômetro deixava para trás uma vírgula de dúvida, substituída por uma só certeza. Eu não voltaria sem uma resposta, sem uma presença que dissipasse a escuridão que cercava minha filha. O mundo lá fora era de vidro, tudo refletia a minha ansiedade de mãe. Mas, dentro de mim, havia uma corrente que não parava de subir. Era o desejo de não permitir que o resto de uma noite fosse suficiente para apagar o que já havia sido feito contra ela, contra alguém que havia confiado em mim para protegê-la. Eu respirei fundo, contando as batidas do meu próprio coração como se fossem botas que podiam me levar até a verdade. A câmera que minha filha usava para registrar as próprias lágrimas, as mensagens que ela guardava como se fossem rastros de uma fuga, cada detalhe que poderia mostrar que a história não termina na linha onde o silêncio alega a vitória, tudo isso passou pela minha mente em 1000 imagens rápidas, como um filme que não quer terminar. Quando o sinal apontou para o próximo bairro, a cidade pareceu encolher ao redor do carro, como se soubesse que aquilo ali era o ponto de não retorno. O momento em que uma mãe opta por não deixar que o medo decida pelo futuro das pessoas que ama. Eu me forcei a pensar em quem eu iria encontrar dali em diante, não apenas em quem me abriria a porta, ou quem enfrentaria os meus olhos com desculpas vazias, mas também em quem, com aquilo que eu trouxesse, iria reconhecer a verdade que o silêncio insistia em tampar. 3 passos adiante da minha casa, a luz do poste tremulou. E pela primeira vez naquela noite, o mundo parecia respirar comigo, como se cada exalação minha fosse uma promessa de que o que eu descobrisse ali não poderia ser esquecido. O plano era simples, apenas em teoria. Chegar, mostrar o que eu trouxe, exigir respeito e ouvir sem interrupção. O que pesava na minha cabeça, no entanto, era a pergunta que não cabia em palavras pequenas. O que é o suficiente para que o que aconteceu na casa deles tenha, finalmente, uma resposta que não seja apenas o eco de desculpas?
Foi assim que, 20 minutos antes da hora marcada para confronto, eu estacionei em frente à casa onde minha filha aprendera, por medo ou dentro de si, que as coisas ruins também têm o direito de ter alguém para chamá-las de ruim. A varanda iluminada parecia uma testemunha muda do que acontecia lá dentro, do que já tinha acontecido antes, do que poderia acontecer de novo se eu falhasse em segurar firme a minha própria coragem. O vento carregava cheiro de chuva promissora, mas o céu não prometia alívio. Prometia apenas a continuidade de uma história que poderia se transformar em verdade ou em pesadelo, dependendo da minha escolha de entrar ou de recuar. No silêncio que se seguiu ao meu último suspiro, antes de descer do carro, eu reorganizei o que eu iria dizer em minha cabeça, como quem ensaia uma oração. Não era apenas o apoio para a minha filha que me movia, era a certeza de que a minha presença ali já seria um tipo de prova, que o medo não é o único idioma que se fala naquela casa, que há alguém que pode dizer em voz alta que o que foi visto e ouvido não pode mais ficar escondido. Eu sabia, mesmo antes de tocar a campainha, que essa não seria uma noite comum, que cada objeto que eu trouxesse comigo carregaria uma força que não depende da minha voz para ser percebida. E então, o dedo empurrou a campainha, o metal gemeu baixo e o mundo lá fora ficou suspenso, aguardando a reação de quem abriu a porta. O silêncio que se abriu quando a porta rangeu foi o primeiro ruído que ouvi claramente, como a respiração pesada de alguém que acaba de cruzar uma fronteira invisível. E então, a figura que apareceu na fresta da porta não foi um rosto que eu conhecia bem, mas sim o rosto da humanidade que eu esperava encontrar ali. Alguém que sabia do que se tratava, alguém que não pretendia se esconder atrás de desculpas vazias. O que me impressionou não foi apenas o que eu vi, a expressão contida, o olhar que procurava um modo de justificar o injustificável, mas o que veio junto com essa visão, o peso de uma decisão que precisava ser tomada sem demora. E ali, na sombra entre a casa e a rua, percebi que a verdadeira prova não seria só enfrentar o infortúnio que minha filha vivia, mas também encarar o reflexo de mim mesma no espelho dos olhos dele. Eu entrei, sem atravessar a linha de culpa que o mundo costuma traçar para quem toma decisões radicais em defesa de alguém. E quando ele viu o que eu trazia comigo, aquilo que eu ainda não tinha mostrado a ele, mas que já se fazia presente no ar entre nós, o espaço entre as paredes da casa pareceu encolher, como se cada tijolo sentisse o peso de uma verdade que não admite mais ser contida. O que veio em seguida não foi apenas a tensão de uma revelação, mas a promessa de que a noite ainda tinha histórias para contar, mesmo que o mundo insistisse em chamá-las de finais. E eu sabia, ali, que minha filha não precisava que eu salvasse o dia com palavras bonitas. Ela precisava que alguém parasse de tolerar o sofrimento de uma vez por todas, que alguém mostrasse, com simples gestos, que a vergonha não é propriedade de quem já sofreu o suficiente para entender que merecemos algo melhor. Ele abriu a porta, e o corredor da casa deles pareceu estreitar-se, como se a própria arquitetura soubesse que aquele momento carregava o peso de uma sentença que não poderia ser adiada. Eu entrei sem hesitar, a campainha ainda ecoando no silêncio da sala como um riso antigo que não sabe quando parar. No centro da mesa, repousava o envelope que eu prometera não deixar que conversas vazias o distraíssem. O objeto pesado que carregava comigo e que pela primeira vez naquela noite parecia ter coragem suficiente para pedir abertura, para exigir espaço entre quem prefere fingir que nada aconteceu e quem sabe que tudo pode ainda ser mostrado sem perder a humanidade no caminho. Estas são as minhas provas, disse eu, a voz firme, mas sem grito, para não transformar o que deveria ser uma verdade em uma luta barulhenta. E ia abrindo o envelope, cada dobra revelando um fragmento da ferida que eu conhecia de perto. Capturas de tela, mensagens de voz da minha filha, uma pequena filmagem do almoço, risos que não era de alegria, mas de desdém que se espalha pela casa como água que escorre sem barro. O peso do vidro tocar a mesa soou como sino de aviso. Não havia mais distância possível entre o que era visto e o que ninguém tinha coragem de admitir. Eles olharam, os sogros, o genro, a esposa de minha filha, como quem olha para uma tempestade chegando sem guarda-chuva, esperando que a chuva passe sem molhar o que não quer ver.
Não é sobre uma louça não lavada, continuei, a cada palavra ancorando-me no chão que eu sabia firme. É sobre o que acontece quando a dignidade de alguém é usada como objeto de guerra dentro de uma casa que deveria ser refúgio. E sem esconder, mostrei o vídeo onde o almoço vira palco de humilhação. O riso fácil, o comentário que corta, o olhar que não consegue se manter em pé diante do desvalor que se transforma em regra. Minha filha ficou atrás de mim, a mão encostando levemente no meu ombro, como quem busca um chão seguro para atravessar um desfiladeiro de vergonha. Ela não pediu mais do que o direito de respirar, sem a névoa de críticas lançadas por quem deveria protegê-la. O genro tentou responder, mas a voz dele tropeçou nas próprias justificativas. Foi um episódio, não o define. A sogra, sentada de guarda baixa, murmurou que ninguém é perfeito, que o homem pode errar. E ali, entre a luz que caía preguiçosa sobre o tapete gasto e o som que o rádio soltava sem pressa, ouvi a minha filha prender a respiração, esperando a minha próxima decisão como se fosse a última fronteira de uma noite que já parecia ter se alongado demais. Não se trata de vingança, eu disse, enquanto o envelope ainda vibrava comigo na mesa. Se trata de reconhecer o que foi feito, de dar tempo para que a correção aconteça, ou então de transformar o que foi ouvido em palavras que não se esquecem. A sala ficou quase quieta. Apenas o ruído do ar condicionado insistindo em manter a normalidade que já não existia mais. E foi então que encontrei nela a coragem que eu temia ter perdido, a filha que não cede ao peso de uma audiência, que prefere o conforto do silêncio, a filha que com um simples gesto me pediu para manter firme a linha entre culpa e responsabilidade. Ela se aproximou, segurou na mão o celular que compunha as memórias de uma noite que não podia ser apagada, e finalmente abriu a boca para falar com a clareza que sempre a havia protegido em casa e que agora precisava manter diante de todos. Isso não é meu segredo para carregar sozinha. Não é o meu erro que define quem eu sou. É a minha escolha de não aceitar que a minha dor vire palco para riso. A frase caiu como uma chave girando no trinco de uma porta que há muito deveria ter se fechado, mas que a coragem de uma pessoa pode reabrir para abrir espaço a uma verdade que não pode mais permanecer escondida. No instante em que o silêncio voltou a pairar, ouvi o peso das palavras que não eram apenas dela, mas de uma história que minha presença, naquele exato momento, começava a escrever diferente. Eu não prometi milagres. Prometi apenas que não abandonaria a cena antes de ver a dignidade devolvida à minha filha, antes de ouvir com a minha própria boca que o que foi visto não se tornaria apenas uma lembrança dolorida, mas uma lição que pudesse atravessar o tempo sem perder a humanidade que nos une. A noite, de repente, parecia respirar comigo, respirando fundo e mantendo a guarda alta, esperando a próxima frase que decidiria, uma vez por todas, qual seria o destino daquela casa. Não como palco de humilhação, mas como abrigo onde a verdade possa, enfim, repousar em paz. A sala parecia respirar junto comigo, cada respiração entrando e saindo como um lembrete de que aquilo não era apenas uma reunião de família, mas uma convicção que precisava tomar forma em palavras. Minha filha, ainda segurando o celular como uma âncora entre a dor e a vontade de lutar, deu um passo à frente. A distância entre nós não era apenas física, era a distância entre a vergonha que alguém quer esconder e a dignidade que alguém insiste em manter diante de todos. Isso não é meu segredo para carregar sozinha, ela disse, e a voz saiu com a firmeza de quem já passou por tempestades demais para baixar a cabeça. Não é o meu erro que define quem eu sou, é a minha escolha de não aceitar que a minha dor vire palco para riso. Então, pela primeira vez naquela noite, o peso da nossa história deixou de ser apenas a dor de uma vítima para se tornar a decisão de uma família inteira de não aceitar mais o que tem sido normal dentro dessas paredes. Meu olhar encontrou o genro, que tentava manter a compostura, mas os ombros dele traíam a verdade que ele tentava esconder. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras tropeçaram nelas mesmas. Como se o vocabulário que antes parecia suficiente agora não fosse mais capaz de desenhar uma linha segura entre desculpa e responsabilidade. Foi apenas um episódio, ele murmurou,
tentando, com a voz que parecia treinada para soar calma, reduzir o que eu trouxera para uma anedota sem peso. Não define quem somos. A sogra, com um suspiro que parecia carregar anos de convivência com aquelas dinâmicas, assentiu levemente e olhou para mim como quem esperava que eu caísse no erro de buscar uma punição que tirasse o sono de todos. Ninguém é perfeito, disse ela, com a cadência de quem já repetiu essa linha tantas vezes que quase a acreditava. Cada um comete deslizes. Vamos ver o que vem depois. Eu não cedi ao impulso de responder com raiva, porque sabia que aquela não era a hora de transformar o que era uma ferida em uma lâmina que cortaria tudo de uma vez. Mantive a voz baixa, o tom firme, como quem sabe que, no silêncio, as palavras têm mais poder do que qualquer grito. Não se trata de vingança, disse, olhando para cada um deles como quem lê uma lista de pecados que não podem mais ser ignorados. Se trata de reconhecer o que aconteceu, de manter o que é humano entre nós, mesmo que doa, e, se necessário, de buscar caminhos que não nos façam cair de novo na mesma repetição. Voltei o olhar para a filha, que já não parecia apenas a vítima. Era uma parceira de causa, alguém que precisava sentir que a minha presença ali não era apenas para encostar o ombro, mas para construir uma muralha de proteção ao redor de quem amamos. No centro da mesa repousava o envelope, aquele objeto pesado que eu ainda tocava com a ponta dos dedos, como se pudesse, com o simples contato, transformar o que parecia inevitável em uma linha de ação. Abri mais uma vez a capa e deixei que as imagens se mostrassem sem pressa, as capturas de tela que não mentem, as mensagens que parecem pequenos golpes de ironia, a filmagem do almoço onde o riso se tornou arma, os sons que cortam a pele mais fina da dignidade. Não era apenas a evidência de uma vergonha pública, era o mapa de uma casa que, por décadas, funcionou como um palco para que alguém fosse humilhado e aceitasse isso como se fosse natural. Estão vendo o que aconteceu, eu disse, sem elevar o tom. Não é uma discussão sobre como fazer as coisas direito. É sobre como tratamos uns aos outros, especialmente quando a vulnerabilidade se torna a única voz que resta. E enquanto eu falava, a filha aproximou-se de mim e por um instante encostou a cabeça no meu ombro, como se a proximidade fosse a única coisa que ainda poderia nos manter de pé diante de uma sala que se parecia com um tribunal sem juiz, apenas testemunhas. Foi uma troca de gestos entre nós, uma linguagem que não precisava de palavras, além do que já tinha sido dito. A filha segurou minha mão com a firmeza de quem finalmente encontra uma âncora, não para fugir, mas para ficar e enfrentar. O genro tentou retomar o fio da conversa, dizendo de novo que era apenas um episódio, mas as palavras dele pareciam deslizar sobre uma superfície que já não aceitava mais o mesmo tipo de desculpa. A sogra, que já tinha passado tantos verões e invernos sob o mesmo teto, ficou em silêncio por um instante, como se começasse a entender o peso de cada linha que agora desenhava uma fronteira invisível entre o que era aceitável e o que não poderia mais ser permitido. Eu vou ficar, disse a filha, quase como uma resolução pronunciada para si mesma. Não para brigar, mas para dizer a verdade até o fim. E se vocês não puderem me ouvir sem voltarem a rir da minha dor, então talvez seja melhor eu sair por alguns dias, para respirar longe do que nos destrói. A minha resposta veio com a mesma serenidade que eu tentava manter durante toda a noite. Você não está sozinha. Nós vamos tentar de tudo para que o ambiente aqui se torne, de novo, um abrigo, não um campo de batalha. O genro abriu os lábios para responder, mas desta vez o som que saiu foi irregular, como se ele estivesse tentando encontrar uma saída honrosa para uma situação que lhe escapava. A sogra, pela primeira vez naquela noite, permitiu-se um silêncio que quase pesou mais do que qualquer palavra que pudesse ter sido dita. E no coração daquela casa, o relógio pareceu marcar um compasso diferente. Não o tic-tac mecânico de uma vida normal, mas o som de alguém decidido a não permitir que o passado se repetisse. Entre a confissão tímida de que aquele era apenas um momento e a afirmação clara de que quem foi humilhado não aceitaria mais o papel de coadjuvante, a sala encontrou uma espécie de equilíbrio precário. A filha,
Ainda com a mão na minha, encontrou um pouco de força nas próprias palavras que se erguiam com uma clareza que antes parecia impossível. Eu, por minha vez, não prometi milagres. Prometi apenas que aquele envelope não seria apenas uma lembrança queimada pela culpa, mas a semente de uma mudança que poderia nascer daqueles tijolos frios que nos cercavam. E então, de dentro da casa, chegou o sinal do que já não podia mais ficar escondido. Uma voz, talvez a mais jovem de nós, que surgiu não para acrescentar ruído, mas para anunciar a possibilidade de uma retirada responsável, de um afastamento que protegesse a sanidade de todos, especialmente da pessoa que precisava de abrigo. A filha olhou para mim tão intensamente que parecia querer gravar em meus olhos cada palavra que eu dissesse naquele instante, como se o futuro dependesse da nossa capacidade de permanecer firmes diante da tentação de recuar. No final daquele encontro, ainda sem resolver tudo, eu senti que a casa, que antes tremia sob o peso de uma humilhação repetida, começava a aprender a respirar de novo. Não era mais apenas o lugar onde o almoço havia sido ridicularizado, nem o espaço onde a dignidade era moeda de troca. Era um espaço que começava a reconhecer as próprias limitações humanas e a necessidade de respeitar limites que antes não eram vistos. E, enquanto o relógio marcava mais algumas viradas da noite, a minha filha me apertou a mão com uma gratidão silenciosa, como quem sabe que o verdadeiro litígio ainda está por vir, mas que agora, pelo menos, temos alguém ao nosso lado para atravessar cada passo da jornada. A sala ficou quieta, como se a própria casa tivesse segurado o fôlego para ouvir o que eu diria a seguir. O envelope ainda repousava entre as minhas mãos, pesado como uma pedra que não quer desistir do fundo da água. Minha filha respirou fundo, os dedos entrelaçados nos dela, e no brilho dos olhos dela encontrei a certeza de que não era mais apenas uma luta de passado. Era a primeira linha de um futuro que poderíamos escolher escrever, sem ouvir o riso dos outros ditar o ritmo. Estão vendo o que temos nas mãos, disse eu, sem elevar a voz, mantendo a firmeza que a situação exigia. Não é uma caça às culpas, é uma checagem de dignidade. Não vou permitir que a humilhação seja repetida sob o nosso teto, nem que o peso de uma história antiga carregue a nossa casa para o desespero. A frase saiu como quem coloca uma pedra no gargalo de um rio, obrigando a água a girar em um novo curso. O genro tentou interceptar, como se temesse que, ao deixar a sala, a verdade pudesse encontrar um caminho de saída. Ele abriu os lábios, mas as palavras se enrolaram, resfolegando entre a culpa e a necessidade de continuar a simular que tudo está bem. A sogra, que até então parecia conspirar com a ideia de que episódio era apenas uma palavra inocente, ergueu o queixo e, pela primeira vez, não procurou a fuga nos olhos de alguém, mas olhou para mim com a humildade que nasce do reconhecimento de que talvez tenha visto coisas que não entende, mas não pode mais ignorar. Não se trata de punição, repeti, levando o envelope para perto da mesa, como quem aproxima a chave de uma porta que tem guardado segredos demais para permanecer fechada. Trata-se de eliminar a repetição. Se não aprendermos a tratar uns aos outros com o mínimo de humanidade, qualquer memória boa que já tivemos aqui pode desabar em segundos. E, para dar peso à minha promessa, eu virei uma página da filmagem do almoço. Pausei o dedo na imagem em que o riso se tornava arma e mostrei a elações de voz que não mentem, as mensagens que cortam como lâmina, as capturas que revelam a distância entre o que dizem e o que realmente significam. A minha filha, agora solta de mim, aproximou-se do centro da mesa e, com a cabeça erguida, olhou fixamente para o genro e para a sogra. A voz dela, que antes tremia diante de tanta crueldade, encontrou o timbre de quem sabe o que vale lutar por si mesma. Foi você quem entrou naquele quarto e escolheu rir de mim como se eu fosse invisível, disse ela, apontando o tom para a pessoa que, por suas atitudes, tinha apagado a própria humanidade. Foi você quem transformou a nossa casa num palco de humilhação. E se eu ficar, é porque não vou permitir que a história que nos trouxe até aqui se converta num roteiro que escrevem para me destruir de novo. Ela não gritou. Manteve a cadência do que já tinha sido investido de coragem, firme, límpida, sem deixar que o peso de uma noite inteira de dor a derrubasse.
O silêncio que se seguiu foi mais denso do que qualquer palavra que já tivesse sido dita ali. O relógio na parede, que antes marcava o tempo como se fosse apenas mais uma peça de mobiliário, pareceu reduzir a cada tique que ecoava o espaço entre as respirações de todos. A sogra manteve as mãos cruzadas sobre o colo, o rosto recolhido, como se estivesse revendo a própria vida sob a lente de um espelho que não perdoa. O genro, pela primeira vez, não tentou justificar o injustificável. Apenas soltou um suspiro curto, quase agradecendo que alguém finalmente tivesse dito o que precisava ouvir para acordar. Eu vou ficar, disse a filha, com a voz que não cabia mais em silêncios, para dar tempo a nós, para que possamos respirar sem a náusea de ver aquilo que já não deveria existir mais entre as quatro paredes. Ao ouvir aquilo, a minha mão tremulou apenas por um instante, e naquele instante entendi que o que tínhamos à frente não era uma simples resolução de noite. Era a base de algo novo que poderia nascer daquele chão rachado. Limites claros, regras que protegessem quem é verdadeiro e vulnerável, e a coragem de não ceder quando a tentação de retornar ao antigo conforto da permissão para ferir ainda existe. O envelope vibrou levemente, como se respondendo à decisão que acabávamos de tomar. Não era apenas um objeto, era um mapa de rotas que conduziam para fora daquilo que nos magoou, para dentro de algo que pudesse curar, pouco a pouco. A filha segurou a minha mão com mais firmeza, e pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que a nossa presença ali não era apenas uma resistência, mas uma promessa de reconstrução. Se vocês não puderem escutar sem rir, então precisamos de um intervalo, eu disse, olhando a sala, os rostos que ainda refletiam medo e orgulho ao mesmo tempo. Não vou permitir que o peso do que aconteceu seja a última lembrança que teremos de nós mesmos. A frase pairou no ar como fumaça de vela que não quer se apagar, até que finalmente encontrou aceitação nos olhos que já não podiam negar o que era real. Risos contidos, cabeças inclinadas, um acordo não dito de que aquela noite poderia ser o começo de uma nova ordem. Enquanto o relógio continuava a medir o tempo de uma casa que tentava se curar, a minha filha olhou para mim com gratidão silenciosa e uma decisão que não dependia de mais ninguém. Pediu apenas para ficar ali, por mais algumas horas, para que possamos transformar o que vimos em algo que proteja futuras noites de humilhação. O silêncio que se seguiu ao último, e mais firme, pronunciar da filha parecia ganhar consistência, como se o ar tivesse passado a depender de cada palavra que ousasse atravessar a sala. O envelope, ainda entre as minhas mãos, parecia pulsar num compasso próprio, lembrando que aquilo não era apenas uma memória de noite ruim, mas um mapa de ações que ainda precisavam de mãos para serem tocadas. A gente não pode fingir que nada mudou, disse ela, a voz baixa, mas com a cadência firme que vem de quem decidiu não ceder à ferida. Foi mais que uma humilhação, foi uma violação de espaço, de respeito, de segurança. E pela primeira vez, o peso daquele quarto não era apenas o peso do passado que nos acompanhava. Era também o peso de uma responsabilidade que não poderíamos empurrar para longe com palavras não ditas. Eu afaguei o vidro do envelope com a ponta dos dedos, como quem segura a bússola de uma viagem ainda sem destino claro. Não vamos deixar que essa casa continue a ser palco de cenas que roubam a dignidade de quem já passou por tanto, respondi, a voz clara o bastante para que não soasse como ameaça, mas como um pacto. Vamos construir um caminho seguro, com limites que ninguém possa ultrapassar, e com apoio para que o que aconteceu não determine o que ainda pode acontecer entre nós. A filha assentiu, os olhos fixos naquele objeto que era, ao mesmo tempo, prova e promessa. O genro abriu os lábios para falar, mas as palavras perderam o rumo, tropeçando na necessidade de manter uma aparência de normalidade que já não cabia mais. A sogra permaneceu em silêncio, como se pela primeira vez naquela noite tivesse entendido que a história não cabia mais nos seus velhos scripts. Não se trata de expulsar ninguém, acrescentei olhando para todos os presentes e, sobretudo, para a minha filha. Trata-se de pedir respeito e de nos protegermos de recaídas. Se for preciso, vamos buscar apoio externo, orientação jurídica, serviços de apoio a vítimas, qualquer recurso que nos ajude a manter o espaço seguro sem transformar tudo em outra batalha.
A palavra apoio caiu na mesa como uma vela acesa, que não queima, mas ilumina o que sempre esteve escondido sob a superfície do convívio. A filha, ainda segurando minha mão, fez uma pausa, como se a respiração de alguém poderia, naquele instante, decidir o que fazer nos próximos dias. Quero ficar aqui por hoje, disse ela finalmente. Não para brigar, mas para consolidar o que já começamos a desenhar. Limites, responsabilidades, um espaço onde eu possa respirar sem sentir que o riso deles me dissolta. A minha resposta veio em seguida, firme e sem hesitar. Nós ficamos juntos como família que escolhe não calar a dor, mas também não permitir que ela continue a ceifar a nossa sanidade. Conduzi a conversa para o terreno prático que precisava existir para que aquele inventário de provas tivesse, de fato, um caminho. Vamos conversar com alguém que lute por proteção a vítimas de violência doméstica. Vamos buscar orientação jurídica para entender as opções de moradia temporária e, se for o caso, organizamos um intervalo seguro, não de afastamento definitivo, mas de distância suficiente para respirar sem o peso de olhares críticos. A ideia do intervalo não era punição, mas proteção, não era fuga, mas pausa que evita que a história se repita. O envelope permaneceu na mesa, agora como símbolo de que a verdade não volta atrás, apenas se reorganiza. O genro tentou inverter o foco, a velha tática de abrir espaço para desculpas vagas e prometer mudanças que nunca chegam. A sogra, pela primeira vez, deixou a garganta ficar mais rígida, não como defesa, mas como aceitação de que aquele gesto de rir da dor era inaceitável. E enquanto o relógio marcava as batidas de uma casa que ainda aprendia a respirar sem tremer, houve, entre nós, o espaço quieto de uma promessa: não permitir que a história antiga ditasse novamente quem poderia estar seguro ali dentro. Se precisarmos, ficaremos em silêncio por um tempo. A filha acrescentou, os olhos fixos em mim, como se perguntassem se eu ainda manteria a firmeza que a situação exigia. Mas não aceitaremos que o passado seja o molde do nosso futuro. Eu assenti, sem exagero nem dramatismo, apenas com a certeza de que, por hoje, era suficiente ter começado a desenhar uma saída que não era derrota, mas uma nova arquitetura de casa, onde cada pessoa pudesse ocupar o seu espaço sem que a dignidade do outro fosse objeto de espetáculo. O envelope ainda vibrou levemente, como se estivesse respondendo a uma pergunta que ainda não havíamos terminado de formular. A filha respirou fundo, o queixo erguido, e disse, com a voz que começava a soar menos como quem implora e mais como quem declara: vamos ficar aqui, por enquanto. Vamos deixar que as coisas se organizem, com gente de fora para nos guiar, para que possamos reconstruir não apenas a nossa convivência, mas a nossa possibilidade de ser quem somos, sem o peso de antigas humilhações. E, com aquela declaração, a sala pareceu menos pesada, como se a simples decisão de não recuar tivesse começado a dissolver o medo que nos prendia. Eu levantei o envelope e, pela primeira vez naquela noite, não o guardei de imediato, mas o deixei repousar ali, entre nós, como uma ferramenta de mudança. Vamos manter a linha, disse eu, olhando nos olhos da filha. Vamos transformar o que vimos em ações que protejam a nossa verdade. E pela primeira vez desde que começamos, o espaço ao redor da mesa pareceu respirar junto, compartilhando o peso de uma decisão que ainda precisa de tempo para amadurecer, mas que já não teme o que ficou para trás. Naquele instante final, o silêncio não pesava como uma condenação, mas como a promessa de algo que ainda precisava nascer. O envelope, que parecia ter ganhado vida própria ao longo daquela noite, vibrava com cada respiração que o cercava, lembrando que aquilo não era um objeto, mas um mapa de rotas para fora do que nos feriu. Minha filha, com o queixo erguido e o olhar que já não aceitava menos do que a verdade, deixou que a coragem respirasse por si mesma, sem pedir permissão a quem quer que fosse. Vamos ficar por hoje, com limites claros, ela disse. A voz que, embora ainda contida, tinha a cadência de quem sabe exatamente onde erguer o tom sem permitir que o medo a derrube. Vamos buscar apoio externo, orientação jurídica, um plano de moradia temporária se for preciso. Não é fuga, é proteção. Não é vingança, é responsabilidade.
E ao pronunciar aquelas palavras, o peso da noite pareceu se dividir entre nós. Uma parte ficava ali para lembrar o que foi visto. A outra começava a se mover em direção a um futuro que não aceitava ser governado pela graça perversa de quem ri da dor alheia. O genro abriu a boca para falar, mas a frase não saiu como antes. Tropeçou, recuou e, por fim, cedeu lugar a um suspiro que parecia carregar a surpresa de alguém que finalmente compreende que o jogo mudou. A sogra, tão acostumada a carregar a tensão com o silêncio, não ofereceu desculpas vazias. Apenas assentiu, como quem reconhece que algumas linhas não podem mais ser cruzadas sem consequência. E a casa, tão acostumada a esconder feridas, parecia ouvir pela primeira vez a voz de alguém que não aceitava mais o ruído de uma dor que se alimenta do segredo. Não se trata de expulsar ninguém, repeti, sentindo o peso das minhas palavras encontrar o centro do espaço, onde as verdades se firmam sem a necessidade de ecoar ruídos inúteis. Trata-se de estabelecer uma nova linha de defesa, onde o respeito não é uma moeda de troca, nem a dignidade de alguém fica à mercê do humor cruel de quem já falhou em ver a própria humanidade. A filha tocou suavemente o envelope com os dedos, como se pudesse, com esse simples toque, transferir para ele a responsabilidade de transformar aquilo que já aconteceu em ações que protejam o agora. Abri uma das imagens novamente na tela do celular, apenas o suficiente para que meus olhos pudessem registrar o que já sabíamos. A humilhação gravada no rosto, o riso que não é risada, o silêncio que segue como a sombra de um trovão que ainda não terminou. Não havia brilho de vitória nos meus olhos. Havia, sim, a decisão de manter cada peça no lugar certo, de não permitir que o passado voltasse a ditar quem poderia respirar sem medo ali dentro. A filha, ao meu lado, respirou fundo e murmurou, com uma firmeza que parecia adornar cada fibra de sua pele. Nós vamos insistir no que é certo, e vamos exigir que o que aconteceu não vire apenas uma lembrança dolorosa, mas um impulso para a mudança real. Conduzimos a conversa para o território prático que precisava existir para que aquele inventário de provas não ficasse apenas registrado, mas se transformasse em proteção efetiva. Falamos sobre contatar serviços de apoio a vítimas, sobre orientar-se com advogados especializados em violência doméstica, sobre solicitar medidas protetivas temporárias, se necessário, e sobre a possibilidade de uma moradia segura para a pessoa que precisava de abrigo e de espaço para respirar. A ideia era simples, mas poderosa. Transformar o peso de um passado que não pode ser esquecido em uma estrutura de futuro que não permita que a antiga ferida se reabra de novo. O genro, ainda tentando manter a aparência de normalidade, percebeu que o tempo de justificar já tinha chegado ao fim. A sogra, que até então parecia reter qualquer opinião, soltou um suspiro que soou como um longo aprendizado, e pela primeira vez naquela noite, deixou transparecer a compreensão de que certas situações exigem mais do que desculpas vagas. Exigem uma responsabilidade compartilhada diante da vulnerabilidade que se expõe quando o respeito falha. E, ali, naquele círculo de pessoas que até pouco antes funcionava como palco de humilhação, começou a nascer a ideia de que a casa, se não pode ser refúgio para todos, pode ao menos se transformar em abrigo para quem precisa de proteção. Se precisarmos, ficaremos fora por um tempo, disse a filha, com a firmeza que vem de quem escolhe não ceder ao medo, mas não voltaremos atrás naquilo que já começamos a construir. Limites claros, regras que protegem, um espaço onde eu possa respirar sem sentir que minha dor vira riso diante de olhos que deveriam me proteger. E eu, segurando o envelope que deixou de ser apenas objeto para se tornar testemunha, confirmei com a voz que a noite já reconhecia. Nós vamos permanecer firmes, não para esmagar, mas para erguer. Vamos transformar esse peso em um alicerce que sustente quem somos, sem que a dignidade de alguém tenha que cair para que os outros possam seguir como se nada tivesse acontecido. O relógio na parede voltou a marcar o tempo, não como um inimigo, mas como um companheiro de caminhada, as batidas sincronizadas com a respiração de cada um de nós, a cadência que nos lembrava que ainda existiam passos a dar. E ao fim daquela reunião improvisada na penumbra da sala, senti que a casa não havia apenas sobrevivido à noite.
ela começava a aprender a respirar de novo, com a distância necessária para que a verdade pudesse entrar sem medo e sem necessidade de encostar na dor do outro para se sentir menos só. A filha apertou minha mão com força e, pela primeira vez, autorizou-se a permitir que a esperança ocupasse o espaço que antes era apenas lembrança de medo. Ao sairmos daquela sala, deixamos para trás não apenas o peso de uma noite de humilhação, mas a semente de uma mudança que, ainda sem garantias, já apontava para um novo jeito de habitar aquele lar. A cidade lá fora parecia adormecer junto com a casa, mas dentro de nós, a respiração já tinha mudado de tom. Não era mais um rugido de defensiva cegueira, era a voz clara de quem reconhece que a verdade, quando se une à coragem, pode te fazer atravessar qualquer corredor, mesmo o mais sombrio, sem se perder. E nesse instante, percebi que a nossa história não terminava ali, mas ganhava o direito de continuar, não como um esforço para vencer alguém, mas como uma promessa de quem escolhera proteger quem ama a qualquer custo. Foi assim que fechamos aquela noite, não com aplausos, mas com a certeza de que a casa pode aprender a ser novamente um abrigo. E eu soube, olhando nos olhos da minha filha, que o maior milagre daquele silêncio não era a superação do medo, mas a confirmação de que, juntas, somos capazes de sustentar a verdade até que ela se torne, finalmente, nossa aliada em cada novo amanhecer.